Fala, meus kadosh, como é que vocês estão? Olha, hoje eu tô aqui com um convidado super especial que a vida me presenteou. Vamos dizer assim. Então, é muito legal estar aqui com ele, com Haroldo Doria. Rapaz, essa história é bem interessante, cara. Porque eu tava lendo, pedi sua biografia ali, aí eu falei, caraca, velho, o cara é professor de química, estudou química, e onde é que entrou? A escrita, né? E virou escritor durante a vida. Mas eu creio que tem uma explicação para isso aqui, né? Então, a gente vai começar agora o Kadoshcast com Haroldo Doria, químico, professor de química e escritor também. E outras qualidades aí que vocês vão sabendo durante o podcast. Bom dia também para todos. É um prazer enorme, Kevin, estar aqui nesse podcast. Kadosh já é um nome muito sugestivo, né? Interessante, porque sugere curiosidade em saber o que é que significa isso. Foi a primeira pergunta que eu fiz para você aqui quando eu ouvi o Kadosh. E, bom, a minha história, ela realmente começou com a química, porque foi a minha profissão. Sim. Eu queria ser químico. Eu fiz um ensino médio, assim, muito voltado para as áreas de exatas, e a química me despertou. A forma como se trabalhava com a química. E a gente sabe que a química é a ciência da transformação. Das transformações. É algo que veio antes e que depois já não é mais aquilo. Isso me fascinava. Tinha uma filosofia por trás da química que já me fascinava isso, né? Bom, mas a minha história que partiu da química para o livro, né, para o romance especificamente, isso aconteceu já bem antes. Sim, sim. Eu recordo Então foi antes da química. Foi antes da química, antes exatamente. Da química você já tinha essa paixão. Já tinha essa vontade de escrever. Eu era, sei lá, adolescente e eu começava a escrever muito. Escrevia muita carta, Sim. Escrevia muito diário. E minha mãe, vendo aquele negócio, esse desejo meu de estar escrevendo toda hora, ela me presenteou quando, na época, não era comum um adolescente ganhar uma máquina de escrever portátil. Caraca. Aí minha mãe me deu aquele presente assim de aniversário. Eu fiquei tão encantado com aquilo e eu comecei a exercitar. Eu recordo claramente que eu escrevi um primeiro livretinho, que era mais história de policial, assim, essas coisas que eu lia muito. E comecei a escrever aquilo. E aí tinha quantas páginas, assim, mais ou menos, esse livreto? Assim, esse livreto eu acho que tinha uns 50 páginas. Caraca, você tinha quantos anos aí? Eu acho que eu tinha uns 15 anos, eu acho. Então, mas você já tem esse dom, já? Já tinha isso dentro. E o que fez com que eu deixasse um pouco de lado? É que eu pensei assim, bom, escritor não dá dinheiro. Não, e os pais se preocupam com isso. Não, exatamente. Ele sempre alerta, né? Você vai guiando, tipo, você pode escolher, mas a gente vai te guiando também. Mas isso aqui não. E era aquele negócio assim, eu não tinha ninguém na família que fosse escritor. Eu não tinha uma referência de um escritor na família que deu certo. Nem na família, nem na cidade. Quem era um escritor? Se eu pensasse em Jorge Amado estava na Bahia. Se eu pensasse em Raquel de Queiroz, estava em Fortaleza. Quer dizer, eu não tinha referência disso. Bom, tive que cursar a minha faculdade de Química Industrial e foi nesse momento que eu tive que deixar de lado essa paixão por escrever. E focar numa coisa que eu disse, isso aqui vai me dar dinheiro, porque eu quero construir uma família, quero ser independente, quero construir minha casa, quero manter minha família, quero ser um provedor. Então, começou dessa maneira. Ah, bacana. Então, vamos dizer assim, você ganhou a máquina de escrever muito cedo e já escreveu esse livreto. E aí, conforme a vida foi andando, você falou, não, vou deixar isso aqui de lado. E em outra forma da minha vida, eu retorno isso aqui. E foi o que você fez, né? Foi. Aí começou a química. Foi aqui mesmo na UFES? Aqui na UFES. Eu fiz, quando eu comecei a fazer a química ainda estava na Vila Cristina. Era o último ano da química na Vila Cristina. Depois nós fomos transferidos para o campus universitário professor José Luiz de Campos, que está até hoje, né? Mas eu ainda peguei essa fase da química como antiga escola de química, que era uma escola famosíssima no Brasil inteiro. E depois eu fui iniciando, digamos, os primeiros passos da cidade universitária, do campus da UFES. Eu estava ali naquele início. Eu me lembro de certas coisas que eram muito improvisadas. Por exemplo, o laboratório de química, que é um laboratório extremamente complexo, do seu ponto de vista de gases, de bancadas, de estufas, de capelas. Não era uma sala de aula.
Um laboratório não é uma sala de aula, reagentes e tudo. Eu me lembro esses primeiros passos que foram sendo dados, né? E depois tive o prazer de, terminando meu curso, fazer mestrado e, em seguida, já entrar como professor do Departamento de Química da UFES. Então, um privilégio, né? Foi. 33 anos. Tá lá até hoje. Não, eu me aposentei. Já se aposentou. Já me aposentei. É porque essa cara aqui, dá o quê? 35 anos esse cara. Me aposentei o ano passado, depois de 33 anos de dedicação à Universidade Federal de Sergipe, Então hoje com maior orgulho. você se dedica mais a... Aí depois disso eu disse, agora é meu sonho. Eu já tinha, antes de terminar meu período na universidade, ou seja, me aposentar, eu já tinha lançado alguns livros. Sim. O primeiro livro, posso mostrar aqui? Cara? Pode ficar à vontade. O primeiro livro foi esse aqui, Além do Alpendre. Vou mostrar aqui para vocês. O Além do Alpendre foi um livro que eu fiz em comemoração aos meus 50 anos. Dá uma olhada aqui. Esse livro é uma paixão incrível que eu tenho por ele. Primeiro porque ele foi fruto das minhas conversas com meu pai, com meu tio, eles contando como foi para eles a saída de uma fazenda em Simão Dias para chegar até São Paulo. Então, eu sou um pouco curioso, né? Eu disse, não, vou dar uma olhada, né? E eu vi que você falou que o que você queria escrever era algo que você já tivesse vivido, né? Algo que fosse da sua história. Nada muito criado, né? Não foi isso, eu entendi errado. Você queria escrever, mas que fosse histórias, vamos dizer assim, verídicas, né? Que você não precisasse criar tanto aquilo ali, mas contar de verdade algumas histórias vividas na sua vida ou da sua família. Não, o fio da meada é esse mesmo, a linha é essa. Por quê? A ficção, para mim, a ficção que despertou interesse, que é no caso do romance realista, é porque atrás daquele romance existia uma história. História de pessoas. Sim. Que você diz assim, realmente esse personagem viveu isso? Não, o personagem é criado. Mas se você fosse ver, várias pessoas viveram aquilo ali. Os livros que a gente tem de referência, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Luiz do Rego, eram de pessoas que existiram, que viveram aquilo ali, só dentro de um contexto ficcional. Para mim, a minha literatura tem esse caráter, Kevin. É uma ficção, é um romance ficcional, mas realista. Realista, né? E esse livro, especificamente aqui, foi muita escuta de meu pai, meu pai, que é Francisco, meu tio Raimundo. Eles conversavam muito e aquilo foi enchendo dentro de mim. Aquele universo foi criando. E aí, como você já tinha esse dom, né, vamos dizer assim, da escrita, você foi só... Aí eu comecei a escrever. Só que eu estava numa atividade intensa da universidade. Sim. Eu tinha o fim de semana, uma noite ou outra, eu pegava, aí já não tinha mais a máquina de escrever portátil, eu já tinha um notebook, aí eu pegava aquilo ali e começava a escrever. Mas me diga uma coisa, esse aqui, você demorou quanto tempo para escrever? 5 anos. 5 anos? Nesses intervalos que eu tive, fui escrevendo ele. Caralho, que tão... 5 anos. Muita luta, né? Muita luta. Agora, é tudo assim, é como você se dedica. Por exemplo, agora, eu vou lançar meu quarto, aqui eu tô adiantando, viu? Sim. É uma coisa nova, nem no Instagram eu botei ainda. No meu Instagram. Na Bienal de Itabaiana, que vai acontecer no final de outubro, eu estou lançando, com muita honra, meu quarto romance. Você tem 3 de romance? 3 romances. E um de química, 3 romances. E esse daqui de química, que foi lançado justamente o ano passado, quando eu estava saindo da universidade. Trajetória da química em Sergipe. Então você conta mais uma história, né? Que seria da... Aqui eu conto uma história, agora não é mais ficcional. Aqui os personagens existiram, a história é essa, e eu quis trazer para o nosso povo, porque é uma coisa que eu sinto, por exemplo, minha literatura, ela é toda voltada para o povo sergipano. Sim. Não é uma literatura falando de Nova York, de um caso de policial de Nova York, ou então de um cara que na floresta lá da Inglaterra. Não. É toda contextualizada no nosso estado. E eu não poderia sair da química, que tanto me orgulhou e me orgulha ainda, sem deixar algo gravado, escrito. Sim. E eu não podia escrever a história da química em Sergipe, porque eu não sou historiador. Mas eu botei a trajetória da química em Sergipe. E aí sim,
nessa trajetória, eu percorro o período de 1949 até hoje. Então você estudou bastante para... Aí eu me debrucei em cima de documentos antigos, fotografias antigas, muitas conversas com meus professores, meus ex-professores, conversei muito com eles. E eu acho que, assim, para você ser escritor, uma característica, a meu ver, importante, é você ser um bom ouvinte. Eu fui, acho, um bom ouvinte com meu pai, com meus tios, com minha família, para escrever esse livro. E eu acho que também eu fui um bom ouvinte com meus professores para escrever esse outro. A trajetória da A química. trajetória da química. Então, eles contaram o quê? O que era deles mesmo, é a tradição. Às vezes não tinha coisa documental, mas tinha a tradição, que eles viveram. E aí eles E aí contando tá para aqui. você Ia estar aqui. Transcreveu. Exatamente, transcrevi. Então, conta até essa história um pouco da mudança do campus de cá para lá. Conta, exatamente. A Vila Cristina, ela Desculpe. A Vila Cristina, ela se tornou famosa, Sim. não por causa do Batistão, mas por causa da Escola de Química. Ali foi estabelecido um legado impressionante para o estado de Sergipe, porque a Escola de Química ela começou com José Hollenberg Leite. Então, ali, quando ele colocou a Escola de Química para funcionar, onde hoje é TPS, onde hoje é a Secretaria de Cultura, Sim, ali sim. era a Química que funcionava ali. Quando foi estabelecido isso, ai, meu amigo, isso foram anos de história que foram construídos ali. Bacana. Agora tem mais. Já mostrou um, vamos mostrar o outro ali, Pronto, aquele outro aí romance. esse é o mais recente, Certo. esse é o primeiro. Primeiro seria o Além do... Além do Alpendre. E o Essa história do Além do Alpendre, como vocês podem ver aqui, tem uma foto que é um alpendre, né? O alpendre é aquela parte da fazenda onde a gente senta de noite para conversar, onde Mais conhecida, vamos dizer assim, hoje em dia seria o quê? Uma varanda. seria uma varanda. Uma varanda, Exatamente, é. Aqui tem uma foto com... Meu pai está aqui nessa foto. E tem também meu avô, minha avó, tem muita gente Caraca, aqui. Então é muita história, velho. Muita história aqui. Bom, depois desse livro aqui, uma coisa que aconteceu foi um determinado momento da minha vida, eu tive que ficar 4 anos no Canadá. Nesses 4 anos, durante um período de 1 ano e meio, eu fiz meu pós-doc lá no Canadá. E o restante do tempo, eu disse, vou me dedicar a escrever. E eu escrevi. Primeiro esse romance aqui, Segredos em Mont Royal. Esse aqui já está em 2ª edição. A primeira edição, que foi lançada lá mesmo, lá em Montreal, ela já acabou. Esse aqui é a 2ª edição, que foi lançada agora recentemente, o ano passado. E conta um pouco da história de um cara que é um sergipano e é um cara que encanta cavalos. Sim. Ele consegue ter relação não só com os cavalos, principalmente com os cavalos, mas com outros animais também. E esse cara estava com a família aqui no Delta São Francisco, passando as férias dele, quando recebe o telefonema que vem do Canadá. Mas deixa eu interromper. Mas o que mais encanta é ver o seu brilho no olhar em falar de cada obra. E me desperta a curiosidade. Eu não vou mentir. Tipo, eu imagino que tá lá de casa também fica falando, rapaz, eu quero ler também, porque eu quero saber a história. É porque a gente convive com essas pessoas daqui, que são as personagens do livro, Sim. né? Convive durante um tempo enorme. Você vê que eu disse para você que esse aqui levou 5 anos, esse aqui levou 1 ano. E esse aqui levou 4 meses. Então, esse período não é um período pequeno, né? De convivência com essas personagens. Então, às vezes é o quê? 8 horas por dia ali? Hoje em dia, eu tenho um esquema de trabalho, mas assim, pela manhã eu me dedico a escrever. Então, hoje eu tenho uma meditação que eu faço sempre, todas as manhãs. Depois a gente vai conversar sobre isso. Sim. Tem a meditação, depois tem um tempo de escrita, onde eu me dedico a escrever o meu livro atual. E na parte da tarde eu faço outras atividades, sobretudo destinadas às coisas da igreja. Bacana, bacana. E qual seria o outro ali, o livro? Bom, aí depois de Segredos de Mont Royal, Mont Royal, e por que esse nome? Pode perguntar, né? Muita gente fica invocada com esse nome. Mont Royal é o nome em inglês de Montreal. Porque teve essa conquista, né? Mas isso aqui você se inspirou em alguém específico? Olha, esse livro daqui,
Tem uma personagem que chama Opus, que é o personagem principal desse livro. Esse cara, ele foi uma espécie de mestre para mim, no campo humano, no campo espiritual, de um momento que eu vivi na minha vida, quando jovem, Sim. lá na Itália. Eu morei 9 meses na Itália. Fazia parte de um grupo de pessoas através do Movimentos Focolares. E eu convivi muito com esse cara chamado Opus. E o nome Opus foi dado pela fundadora do Movimentos Focolares, chamada Chiara Lubick, deu para esse cara e significa obra de Deus. Opus, Caraca. obra de Deus. E ele me influenciou muito na forma de pensar. Era um cara inteligentíssimo, um cara que tinha uma espiritualidade, tem uma espiritualidade e um cara de relacionamento fácil. E ele me inspirou muito. Então, ele foi uma fonte de inspiração para começar a escrever esse livro aqui. Então, bacana. Tem um detalhe interessante, me desculpe, Kevin, só para não perder o fio da meada. Esse cavalo Fúria, que é um cavalo negro, tá vendo? Na capa tá aqui negro, é o centro da história. Porque esse Opus sai daqui de Aracaju e vai para Montreal para curar um cavalo. E aí tem um pouco de espiritualidade também, pelo que eu vi. Tem. E tem um pouco de espiritualidade também. Então, Esse cavalo tá na minha infância. entendi. Vou te explicar. Minha mãe era uma boa contadora de histórias. E eu lembro como hoje, a gente sentado na sala, chamada sala de TV. Era uma sala que onde tinha uma televisão, tinha um sofá, e eu, junto com meu irmão e outros meninos, primos, a gente ficava sentado e ela contava a história. Uma história que eu me lembro muito bem era Fúria. Era a história de um cavalo chamado Fúria. Era um cavalo negro. E esse negócio ficou na minha cabeça e saiu. Ele foi derramado nesse livro aqui. Caraca, velho, que impressionante, velho. De verdade. Como é que tu consegue lembrar de tudo isso? Porque hoje em dia a gente tem uma mente de passarinho. Eu vejo, tipo assim, meu pai e outras pessoas assim mais velhas. Não, a gente lembrou de tudo. Eu às vezes esqueço o que aconteceu uma semana atrás. Eu fico... Acho que é a facilidade do Instagram, de você tipo, não decorar tanto mais as coisas como você antigamente decorava, número, endereço. Hoje em dia você quer ir pra algum lugar, você bota o endereço ali e vai, e nem lembra por onde é o caminho mais às vezes. Perfeito, Kevin. Eu concordo plenamente com você, cara. Eu acho que a gente tá vivendo um novo momento da geração da humanidade, com a introdução da internet, do celular, Sim, com até tudo ali dentro. agora a inteligência artificial, E né? agora com o IA. Então, isso aí mudou muito. A gente que veio de uma outra geração, a gente percebe com clareza esse impacto que está tendo na humanidade hoje, isso. Vocês vieram já dentro desse mundo, praticamente. Sim, é. A gente não, a gente está percebendo isso. E isso reflete nisso que você falou, nessa capacidade de retenção. Hoje são tantas informações que a gente recebe através do celular, que a gente não consegue absorver tudo. Antes não, as informações vinham através de quê? Relacionamentos. De Conversas, pessoas, né? Conversas. Isso vai entrando e fica. Veja a história com minha mãe contando a história. As histórias com meu pai, ele contando a Se história. fosse no tempo de hoje, ela mostraria um vídeo, vamos dizer assim. Exatamente. Esse aqui é o vídeo da história do Fúria. E uma coisa que me chama a atenção é que dentro da família, a capacidade de diálogo diminuiu muito. Por causa das telas, né? Por causa das telas. E hoje, tipo assim, a partir de 2 anos, 3 anos, a criança já tem um celular, já fica ali o tempo todo, às vezes no TikTok, Instagram, e essa facilidade. É uma pena que os pais incentivem, desde criança, a ficar com a tela na frente. Porque é cômodo. E aqui eu vou dizer com muita clareza. Hoje está existindo uma covardia em ser pai e em ser mãe. Às vezes é melhor você ter um gato, um cachorro, porque para você ser pai e você ser mãe, você tem que ter coragem. E requer muita dedicação. Para ter dedicação. Para criar um ser humano. Não é você não tá cansado, tá cansado, tomei uma tela para meu filho. Não existe isso, cara. Não existe você sentar numa mesa de sua casa e cada um tá com o celular, não ter diálogo dentro de uma mesa. É verdade. Isso reflete aonde? Quando você vai no restaurante. Aí eu encontro famílias onde ninguém conversa, velho. Tá todo mundo no celular. Tá ali. todo mundo no celular. Que loucura isso. Que Às vezes informação é essa? Não sabe nem o que aconteceu na semana do filho. Não sabe.
Não conhece o filho não conhece o pai, o filho não conhece a mãe não conhece o filho. Estão sendo criadas pessoas sem nenhuma relação, pô. Isso é ruim que reflete em todos os outros campos, né? Tipo, seja de trabalho, até num futuro relacionamento que essa pessoa também venha construir. Tudo. O impacto tá sendo grande e vai ser cada vez maior. Depois eu relato um caso que aconteceu agora nesse fim de semana que teve uma campa dentro. Vamos voltar pro livro. pro livro. Terceiro romance esse. Pronto, esse aqui, Zé Barão, você sabe, como eu te falei, são inspirados em histórias reais. A inspiração... Zé Barão é curioso, Zé Barão. Zé Barão é curioso. Você sabe por que Zé Barão, o título Zé Barão? Não. Zé. Ô Zé, pega aqui esse negócio aqui. Zé, lave meu carro. Zé, pega ali aquela compra. Inclusive aqui tem o Zé, que é Zé do Feijão também. Zé do Feijão, né? Pronto. Zé ficou uma espécie daquele cara sem muito valor. Enquanto que Barão, quando você liga a pessoa, aquele cara é um barão, olha o carro dele. Rapaz, aquele cara mora numa casa, casa de barão. De poder, né? De poder. O que é que eu fiz? Juntei Zé Barão. Ah, entendi. Porque esse cara, esse Zé Barão, é um cara que mora numa tapera. Veja que a capa do livro é uma capa de uma tapera. Uma tapera, uma casa de barro, que tem uma gaiola, tem uma rede fuleira rasgada, tem uma arma que o cara caça, e na frente tem o quê? Um cacto. É um cara que vivia no Raso da Catarina. Só que um jovem que vai caçar naquela região, ele se perde e é encontrado semi-morto já, porque foi picado por uma cobra venenosa, foi encontrado por um velho estranho, Que seria uma linguagem estranha, que é o Zé Barão. Que é o Zé Barão. E ele descobre que atrás daquela simplicidade, não só das palavras, mas dos gestos, do corpo dele, do lugar que ele mora, existe uma sabedoria impressionante. O barão dele vem da sabedoria que ele tinha. E o Zé, porque era uma pessoa desconsiderada no mundo. No entanto, esse Zé Barão transforma a vida desse rapaz. Então, tipo, esse barão, ele seria no conhecimento, né? Barão interno. Interno, né? É o interior. Não seria o interior dele com poder, né? Com bens, né? Nada a ver. O barão dele era essa pessoa, riquíssima por dentro. E o Zé era o exterior, que as pessoas às vezes julgam. Esse cara é o Zé. Mas às vezes dentro dele... Até a expressão, né? O Zé Ruela, né? O Zé Ruela, exatamente. Exatamente. Então esse aqui foi inspirado em Poço Redondo. Esse foi inspirado em Montreal, porque eu estive em Montreal, mas o personagem principal é sergipano. Esse aqui foi inspirado em Simão Dias, onde meu pai nasceu. Então são todos contextualizados. Você é nascido e criado em Aracaju. Aracaju mesmo, Aracaju. né? Na Barão de Maruim, né? Na Barão de Maruim, exatamente. Na Barão de Maruim. Hoje em dia não é tão povoada como era antigamente, né? Não. A Barão de Maruim. Na Barão de Maruim. O trecho que eu morava é chamado Travessa João Francisco da Silveira. É o primeiro trecho, entre a Rua da Frente e a Praça Camerino. Sim, sim. Esse João Francisco da Silveira é meu bisavô. Caraca, que legal, velho. Esse João Francisco da Silveira foi ele que criou a primeira saboaria do estado de Sergipe. Ele veio de Maruim para cá, foi pedido para ele vir montar a fábrica aqui, ele montou ali, vizinho ao atual Museu da Gente Sergipana. Caraca, então você tem muita história ali. Ali, onde era a Saboaria Aurora, do lado era o Ateneuzinho, onde é o museu hoje, era uma escola, como se fosse o Ateneu Sergipense. Era um Ateneu. E hoje, exatamente hoje, estava conversando com uma pessoa que estudou ali, e ele dizia, Haroldo, eu sentia o cheiro do sabão sendo feito na saboaria seu bisavô. O tempo todo, né? O tempo todo, exatamente. Eu vi também que você estudou no ARC, né? Então, você é católico de berço, assim. Eu fui católico de tradição católica, digamos, né? Minha mãe é católica, meu pai... É sempre o homem, né? É. Sempre o homem. Sempre houve. Sempre o homem, né? Meu pai, ele saiu com 12 anos de Simão Dias. Ele foi ganhar a vida em São Paulo. Ele não tinha referência de família, não tinha referência de religião. Minha mãe, não. Minha mãe, ela foi criada num núcleo familiar, onde meu avô tinha muita intimidade de conversa com o Dom Luciano
Cabral Duarte, por exemplo. Então, era uma família que era católica, de tradição. Eu fui criado nessa tradição católica. Então, batismo, crisma, primeira comunhão, tudo isso eu fiz. Só que quando você não recebe essa religião de um modo que seja vida, que é apenas uma teoria, apenas uma coisa É só que algo, você tem... tipo assim, como se fosse, como você falou, uma tradição. Uma tradição. Que aí, não, é meu filho, nasceu, eu vou batizar ele. Vou batizar. E aí, o que chega num Explica momento... todo aquele sacramento, né? Não, Tudo não aquilo tem. ali. Não tem a essência das coisas. E a nossa religião aqui pra nós é rica demais, velho. Detalhes, né? Em detalhes, cada coisa. Se a gente pegasse pra estudar um pouquinho de cada coisa ali, você fica maravilhado. Rapaz, é maravilhado. Fica lá, olha, acabei de receber de pra cá. Meu compadre e grande amigo, Padre Fábio Negromonte, acabou de me mandar ele dizia, eu perguntei pra ele, Padre Fábio, quando você tá colocando primeiro a veste branca, depois bota a veste, que a veste é aquela mais de cor, representando a cor do momento. E depois você bota a estola. Cada momento desse que você coloca uma dessas vestes até a estola, tem uma oração, eles têm. Tem até que eles beijam a estola antes de colocar. Beija a estola. Tem todo... Então ele me mandou as orações. É uma coisa linda, velho. É uma coisa linda. Então nossa igreja, ela é fantástica, ela é riquíssima em simbolismos, em conteúdos, em tradição e em escrita. É porque a gente tem ideia, tipo, como os catequistas, eles precisam ser catequizados, né? Então, eu digo isso porque... Gostei dessa. Porque eu recentemente me tornei professor de crisma. E eu olhava assim, eu falava, Deus, você acha mesmo que eu vou conseguir transmitir tudo que você quer que eu transmita para esses jovens? Que eu ficava, meu irmão, E aí, cara, eu fico maravilhado, porque cada vez mais eu fico querendo entrar. E para chegar lá e passar esse conteúdo, para ver como eles... Para eu mostrar a ele porque eu amo tanto aquilo, porque eu vivo aquilo, sabe? Para eles que eles continuem no caminho, não se percam em algum momento. Perfeito. E ser aquele exemplo de fé. Então, eu fico estudando. E cada vez querendo saber mais e maravilhado. Sendo que, para se absorver tudo, demora um pouquinho. Como você falou aí até da família e tal. Eu sou católico de berço, de tradição também. E eu não tinha referência dentro da igreja. Então, eu fui batizado, fiz a primeira Eucaristia. E aí, depois, quem é que me levava para a igreja? Não tinha quem me levasse. Então, eu abandonei, eu parei ali, sabe? Eu até brinco com a minha mãe, ela fala, você fica me culpando toda vez falando isso. Eu falei, mãe, mas é real, não tinha quem me levasse ali adiante. Então, eu fui fazer a crisma, agora mais velho, depois que eu decidi realmente voltar ao catolicismo e permanecer mesmo dentro da igreja. De forma profunda, né? Olha, isso muda muito. Muda muito. Hoje eu também sou catequista da crisma. E eu te digo com toda sinceridade, eu sou catequista e catequizando ao mesmo tempo. Que ao mesmo tempo que eu estou aprendendo, porque eu tenho que passar para eles, eu estou me catequizando. É que a gente nunca sabe de tudo. Nunca soube, nunca tive isso. Eu estudava no Colégio Brasília, que chegava um certo momento, pela idade, você tinha que fazer a primeira comunhão. Fiz a primeira comunhão. Depois, no Arca, eu tinha que fazer a crisma. Fiz a crisma. Era tudo casado ali. E qual sentido? Era obrigado, vamos dizer assim, obrigado, né? Chegou na idade, você tem que fazer isso. Você tem que fazer. Tá bom, eu vou. Segure a vela, porque a vela tem que segurar, tem que... Aquelas coisas. Sim. E não é isso. O conteúdo é muito rico. Agora, a pessoa tem que fazer a experiência de Deus para poder dar esse conteúdo de uma maneira diferente. Agora, já cortando assim meio esse assunto. Diga. Para quem não sabe, Haroldo é campista também, assim como eu. E é muito legal o movimento, né? Os campistas, né? Eu já tinha visto muito vocês, assim. Eu até lembro que eu marquei com você o podcast. Foi. Aí eu falei, aí Haroldo falou, eu não consigo não, porque vai ter o acampamento, Foi. O quarto juvenil. Era. Aí eu vou também. Foi. Eu vou fazer, porque eu tinha feito a inscrição, fui sorteado e eu ia nesse acampamento. Eu falei, então agora o podcast vai render bastante, porque a gente tem muita coisa para conversar sobre isso. É verdade. E como é o intuito do podcast, realmente, que é essa evangelização, trazer esse testemunho, porque para as pessoas conhecerem a maravilha
quer viver em Cristo, né? E eu tenho certeza que aí dentro tem um testemunho, se não vários, né? Olha, Testemunhos Kevin, de eu vou fé. dizer uma coisa pra você que faz parte da minha história. Eu acho que cada história, a minha história, a sua história, a história de quem está escutando, é uma história sagrada. Porque Deus, ele não desiste nunca. Ele não desiste nunca. Ele nos ama, mesmo quando a gente está longe dele. Ele não deixa de amar. A gente é que se afasta dele, mas ele está sempre amando. Por que eu digo isso? Porque aos 20 anos eu conheci o Movimentos Focolares. Não sei se você já ouviu falar do Movimentos Focolares. Assim, você falando o nome me soa familiar, mas eu não me recordo o que seria, qual o intuito. Um movimento que eu estava na idade da contestação, de querer curtir tudo, e namorar, e beber, e ir Aquela pras coisa, festas, né? aquela coisa toda, né? E eu conheci uns caras, velho. Os caras viviam essas coisas, mas de modo saudável. E eu fui me interessar. Que história é essa? Os caras tinham um Deus, velho. Eu posso unir o útil ao agradável. Os caras tinham um Deus. E eu disse, "Não, como é isso, bicho? Você é jovem, Deus é para as pessoas velhas, porque estão já achando que vai morrer, que vai para a igreja, porque... Aí ele disse, venha conhecer. E eu fui para uma chamada jornada, que era um dia inteiro, de um evento em Recife, com 2.000 pessoas, 2.000 jovens, no ginásio Geraldão, lá em Recife. Você foi corajoso. Fui. Aqui saíram, acho que 10 ônibus daqui de Aracaju. na época. Porque você deu um passo muito importante, né? Foi. Tipo, que é realmente... Porque eu até brinco, né? Que Deus, ele é tão maravilhoso que ele é até educado. Que pra entrar, você tem que deixar. Então, tipo, ele vai estar ali, ó, esperando. Na hora que você dá uma brecha, meu amigo, ele entra. Então, ele é muito educado. Ele não vai entrar se você não quiser. Ele te ama. Mas ele não vai invadir força. seu espaço. Ele Não deixa força. livre. Ele dá essa liberdade pra gente, essa coisa maravilhosa que a gente pode fazer o que a gente quiser, até errar. E ele tá ali, depois E pra ele tá ali, perdoar. ele continua ali. Fui para essa jornada e me tocou de uma maneira. Pela primeira vez, eu entendi que Deus era amor. Deus, para mim, era muito distante. Era uma pessoa que julgava, condenando ou absolvendo, distante de todo mundo. Um criador, potente, mas distante. E eu descobri ali, naquele dia, que Deus era amor. E eu voltei com esse negócio de querer falar para meus amigos, falar para todo mundo, para minha família, não sei o quê. A gente quando volta do acampamento. A gente quando volta do acampamento é desse jeito aí. Só que no acampamento tem um detalhe que vocês sabem, eu acho que as pessoas sabem. Não pode contar Mas nada. não pode contar nada. Mas a gente... Quando você volta mudado. Então, Mudado, pronto. Então Esse- todo mundo vê ali, caraca, velho, Kevin mudou. Nem que seja algumas coisas no dia a dia, já vai mudando. Perfeito. Então a pessoa, rapaz, eu quero fazer, porque eu quero ver essas mudanças. E eu falo que o acampamento, além da espiritualidade, ele te molda como pessoa também. E aí, pra você saber por quê, você tem que ir. Tem que ir, tem que fazer. Não pode falar. Não pode falar. No caso do Movimento Folclore, não tinha problema nenhum. Então eu saí falando para todo mundo sobre aquilo. E o que veio de resposta? Nada. Eu só falava. Não teve nenhum retorno ali, Não né? tem retorno. As pessoas começaram a me criticar. E eu entendi que eu devia viver. Aí sim, eu comecei a ter pessoas que, aos poucos, chegavam e diziam, como é isso? Por que isso? Por que você está vivendo assim? Um deles foi meu irmão. É porque é o exemplo, né? É o exemplo. É o exemplo. Eu brigava muito, só era eu e meu irmão em casa. Dois amigos, sinal de briga. É verdade. Ele, um ano mais velho do que eu, a gente brigava muito. Quando eu conheci, aí eu disse, quando eu conheci a Deus, eu disse, eu não posso brigar com meu irmão, pô. Que ele é mais semelhança de... Pô, eu não posso brigar com ele no tapa, sair no murro. Não posso mais fazer isso. Aí eu cedia, tinha um carro para nós dois, eu cedia o carro para ele, final de semana. O melhor pedaço da comida eu cedia para ele. Arrumava a cama dele, quando isso minha mãe fazia. Aí eu comecei a fazer essas coisas. Era amor. Eu queria amar. Eu queria amar meus colegas, queria amar meus amigos, queria amar minha mãe, meu pai, todo mundo. Eu queria fazer isso. Só que, Kevin, se a chama ela não tivesse sendo alimentada, ela apaga. Ela paga, é verdade. A minha apagou. E às vezes, eu até falo, que a gente tem que ter amigos de fé. Precisa. Porque, você imagine, se você é um... Eu vou dizer meu caso. Você é um recém... Você tá em conversão. Se você continua no mesmo ambiente, cara, em algum A momento chama apaga.
E aí você vai dizer, a galera começa a criticar, rapaz, você só vive na igreja. No domingo você não vai nem pro churrasco mais, porque você tem que ir pra missa. E aí você vai... Cedendo. E começa a negociar as pequenas coisas. Exatamente. Quando começa a negociar as pequenas coisas, já dá brecha. Já dá brecha. E foi o que aconteceu comigo. Eu saí, movimentos focolares, depois saí da igreja, depois não rezava mais as orações da manhã, nem da noite, depois não rezava mais nunca. Nem abria um livro espiritual, de espiritualidade, nem abria. Você acha que a química, em algum momento, ela confrontava a sua fé? Eu não diria química, mas a intelectualidade. Sim. O fato de você começar a pensar muito leva a você ter uma mente muito questionadora e aguçada. Tanto que eu me lembro bem de Dom Lessa, era o bispo na época, logo que ele veio para cá, eu tinha muito contato com ele. Ele dizia assim, a gente precisa colocar Deus na universidade. E eu dizia, é verdade, porque eu estava ali. E a universidade foi me tirando essa capacidade de espiritualidade. Eu não diria universidade, eu fui me deixando levar por isso. Sim. Então, o que acontece? A gente tem que cultivar sempre a presença de Deus dentro da gente. E isso cultiva como? Como você falou, através das relações de amizade, através da sua meditação diária, da palavra. E até, você tá em algum movimento, seja os campistas ou outro que você se identifique. Sim. De maneira para você estar inserido. Exatamente. Para que tenham pessoas que te puxem ali. Às vezes você tá meio desanimado. Não quero ir hoje, mas aí a galera vai mandar uma mensagem. Tem que ir sim, hoje tem encontro, bora, vai ser massa e não sei o que, hoje o tema é esse. Isso dá uma força arretada. E outra coisa, a gente tem que estar muito ligado à igreja. Tem que estar na paróquia. Tem que estar servindo. Se você não fizer isso, porque a igreja é o grande tronco. Se ele tiver com esse galinho aqui mal colado nesse tronco, ele vai cair e vai secar. Então, você tem que estar inserido nas atividades da igreja, servindo a igreja. Como hoje eu sou catequista e sou do grupo de leitores também. Isso aí tem que fazer. Quando me afastei, foram 20 anos fora de Deus, velho. Cara, então você em meados, com 20 anos também, aí você depois se afastou mais 20. Depois me afastei. Com 20 anos eu conheci, fiquei um tempão servindo. Depois eu saí e fiquei 20 anos fora completamente. A ponto, veja, viu? Minha filha nasceu, foi batizada e foi crismada, mas não frequentava a igreja e nem frequenta até hoje. Meu filho, que nasceu nesse período, nesses 20 anos, meu filho, ele nasceu, foi batizado, não é crismado, não fez primeira comunhão, não sabe rezar Ave Maria, não sabe rezar o Pai Nosso. Isso é fruto da sua distância. Isso é fruto da distância do Pai. Agora, quando eu fui para o Campista de Assis, ele está vendo a diferença. Ele percebe quando o pai dele, antes de almoçar, reza. Ele percebe que eu estou mandando o texto para ele de presente. Ele percebe que eu estou rezando no momento de reza. Ele está aprendendo agora a rezar. Ele está aprendendo a dizer a Ave Maria. Está aprendendo a dizer o Pai Nosso. Como a gente já falou anteriormente, né? Mais do que você falar é você fazer. Tem que ser exemplo. Não adianta. É você, antes de comer, você consagra a sua comida ali. E quando você acordar, antes de você botar o pé no chão, você reza e agradece pelo dia de hoje. E essas pequenas coisas você acha que ele não vê, mas ele vê. E daqui a pouco ele vai estar falando, fazendo, perguntando, questionando. Ele já perguntou direto, cara. E como é esse negócio desses campistas aí? Como é esse acampamento? E a gente não diz nada. Nem eu, nem cara, ninguém fala nada. Deixa ele no vácuo. Ele tá querendo. Ele tá igual aquele negócio, aquele cara no formigueiro. Tá querendo saber das coisas, se balançando. Mas ele vai ter o momento dele. Ele vai ter o momento dele. Quando ele viver isso aí... Vai. O extraordinário de Deus, né? É verdade. Mas aí vai me contando mais um pouco. Aí pronto, quando eu passei esses 20 anos, aí eu recebi um convite de Carla para participar do 3º acampamento aqui em Sergipe. 3º. Eu disse, não vou não. Não tô ela já estava antes de você, já. Carla, você precisa trazer ela aqui. Porque Carla
foi a primeira pessoa. Não, eu lembro que acho que ela foi fazer em São Paulo, né? Exatamente. E trouxe os campistas pra cá, né? Presidente Prudente. Você precisa trazer ela aqui para ela Então, contar essa história. Já tá convidada aqui. Ó. Aliás... Não vou dizer isso, não. Aí seria também demais. É spoiler demais. Verdade. Mas daqui a pouco eu vou... daqui a pouco não. Daqui a um tempo, o ano que vem, vocês vão ter uma novidade com relação aos campistas de Assis. Já vai citando a curiosidade aí. Bom, aí o que acontece? Ela me chamou terceiro, eu não fui. Me chamou pro quarto, acampamento de Sergipe, eu também não fui. Eu dizia que não era pra mim, que eu tava fora da igreja, que essas coisas pra mim não interessavam mais. E ela sempre dentro. E ela sempre dentro. E aí, novamente, é sempre o homem. Diga, velho. É sempre o homem. É porque a gente a gente é casca grossa demais. A gente é mais difícil. Ixi, Maria. Principalmente quando fala de amor, né? De amar o próximo. Olha, tem uma pesquisa, Kevin, que diz o seguinte. O homem convertido, ele é capaz de converter a mulher e os filhos. 90% dos casos, um homem convertido converte a família inteira. E a mulher, ela não... E a mulher não. A mulher, ela é convertida, ela parece que é 50%. E o filho convertido parece que é 30%. Você vê a capacidade que nós temos. Um homem convertido, ele arrasta muita gente. Ô, Haroldo, mas isso aí não é fruto também da educação, talvez, dos nossos pais, dos nossos avós? Que Sim, com certeza. Que era aqueles caras mais rançudos, né? A gente que tá cedendo mais agora, né? Eu lembro, tipo assim, que eu não via meu pai abraçando meu avô. Não tinha? Ou dizer eu te amo, Maria, dizer eu te amo em voz alta... Não existia. Eu nunca nem escutei isso. Então, acho que isso é um fruto. E você estando em Deus, vivendo ali dentro da igreja, isso se torna comum. Fácil. Que você fala, eu amo abraçar você. E você vai lembrando daquela pessoa que você ama ela o tempo todo, mostrando o seu amor por ela. Tem uma coisa, Kevin, que eu acho assim, nós, por nós sermos assim, casca grossa, digamos assim, né? A gente impacta mais. Um cara casca grossa, que é convertido, ele tem um impacto. Porque a mulher, ela tem uma espiritualidade genuína. É quase natural da mulher, essa espiritualidade. Então, ela é convertida, beleza. Né? A maioria das mulheres são religiosas mesmo, são espiritualizadas. Um menino convertido, pô, é criança, alma pura, não sei o quê, tá beleza. Agora, você converter, como o dia desse, eu conversei com um cara que fez o acampamento recente. E ele trabalha com essa história de caminhão, de cargas, etc. E eu falando para eles, rapaz, olha, eu acabei de conversar com um cara, que ele é representante, e ele rejeitou uma propina de 20 mil reais. Aí ele disse, esse cara que é caminhoneiro, disse assim, e eu que rejeitei um Corolla. É verdade. Agora você veja o impacto de um cara desse, que fazia todas essas trambicagens para passar carga escura, carga fechar os olhos ilegal. Momento, O cara começa a dizer não. O impacto do caramba, bicho. Imagina, né? Tipo, se todo mundo tivesse esse olhar, né, de conversão assim, você vê quanto isso impacta na nossa vida. Você imagina, deixa de acontecer uma corrupção, porque o cara tá dentro da igreja, velho. As leis existem para burlar a gente fazer essas coisas erradas. Só que se você não for convertido, se você não tiver a verdade dentro de você, você vai encontrar o jeito. Aí você tem que criar outra lei. Outra lei. E assim vai. Esse é o problema. Quando você descobre o amor de Deus, a lei está dentro de você. A verdade está dentro de você. Santo Agostinho dizia isso. Santo Agostinho, ele era fascinado pela verdade. Que verdade? A verdade é filosofia, a verdade do direito, da lei. Ele era um grande orador, um cara reconhecidíssimo, Santo Agostinho. Mas quando ele descobriu que a verdade era uma pessoa, que era Jesus, ele largou tudo, cara. Porque o seu parâmetro, você sai daqui, você vai patamar lá em cima. Essas leis ficam tudo... Pô, o que é que tem? Cumprir essa lei tão pequena? Porque eu tenho uma lei maior. A verdade maior eu tenho. Isso aqui fica fácil de cumprir. Agora, quando você não tem isso aqui fica difícil. Você quer burlar, você quer fazer diferente, você quer tirar o seu. E às vezes a gente percebe que o dinheiro talvez não seja tão importante, né? Tipo assim, não desmerecendo o poder do dinheiro, sabe? Porque o dinheiro, ele traz segurança para nossa família, traz diversas outras coisas. Mas ele não é um motivo da felicidade em si.
Não é, cara. Porque eu até tava conversando com um amigo meu, assim, esses dias, eu falei... Aí, ele conhece muita gente muito fluente, com poder aquisitivo bem alto. E eu falava, olha, aquele cara ali, bacana, o cara tem 2 restaurantes, aquela coisa aí, Kevin, mas não é feliz. Ele tem um problema familiar, tem não sei o que, bererê, e aquele outro. Aí eu disse, caraca, velho, graças a Deus, eu não tenho nenhum desses problemas, velho. Talvez me falte dinheiro em alguns momentos, mas não é tudo. Você sabe o que eu acho mais fantástico? É você viver a sua vida confiando plenamente em Deus. Deus é. Rapaz, isso é fantástico. Tem gente que tá fazendo a descoberta de Deus quando já é rico. Ele descobre que o mais fantástico não é ele ter a segurança do dinheiro. O mais fantástico é ele ter a segurança de que vem do amor de Deus. É verdade. Que a gente dá o passo e não sabe nem onde tá pisando. Não sabe nem onde tá pisando. E o cara não liga. Ele passa, apesar de ser rico, tem vários campistas, apesar de ser rico, ele não liga mais para isso. Virou algo que virou natural, existe, tá? Tudo bem. Que não tem para isso. E até contribui para a obra também, né? Contribui para a obra. Mas a grande descoberta dele é: eu posso viver uma aventura que eu nunca vivi. É verdade. Que é perder o controle e deixar que Deus controle a minha vida. Rapaz, e ele vê que o dinheiro não guia ele, né? Não guia. Quem guia... Quando você descobre que a vida é guiada por um Deus que tem uma capacidade imaginativa que você nem sabe, que é um Deus que sonhou coisas grandes para você, rapaz, você... Fica maravilhado. Você fica maravilhado, você larga tudo, pô. Você larga tudo. A gente tem vários exemplos de missionários, né? Vários. Que depois de muito mais velho, assim começou a seguir. E tem até uma frase de Santa Teresa d'Ávila que ela fala que é justo, que muito custa e o que muito vale. Então aí essa frase ela se encaixa em vários momentos da sua vida, seja em um momento talvez com a sua família, que você tem que estar dentro da igreja, e até em largar um trabalho, porque isso questiona a sua fé. É verdade. Isso não vai de encontro, não vai com meus princípios, sabe? Em algum momento, como você falou, o cara recusou talvez um Corolla. E não custou pra ele? Custou. Mas é por quê? Porque vale. Exatamente. Então, aí você começa a dar muito valor às coisas. Exatamente, perfeito. Eu acho que nós começamos a enxergar com o olhar de Deus as coisas. Que a sabedoria é isso. Sabedoria é você enxergar, é sentir, é falar. É minha tribo, sabedoria. A minha esperança. Mas porque você começa a viver isso com o olhar de Deus, e aí você se impressiona com tudo. Você descobre que em tudo existe amor de Deus. Até aquela coisa assim, rapaz, essa coisa da minha vida não vai. Parece que não sai. Quando você tem a sabedoria, você diz assim, tem um porquê. Ali tem um propósito. E às vezes o propósito não é externo, é dentro de você. Para você ser mais mudar humilde. algo para você conseguir Exatamente. Aquilo ali. Quantas vezes Deus tem me instruído, Kevin? De um ano para cá eu tenho percebido isso claramente. Ele tem me instruído a não ser soberbo, a não ser prepotente, a não ser orgulhoso. Me dando o quê? Possibilidade de ser humilde. Então ele humilha. Mas ele não humilha porque ele é ruim. Ele humilha porque quer você humilde. Quer te educar, né? Moisés, recentemente ele estava lendo as leituras, né? Moisés conversava face a face com Deus. Mas por quê? Porque ele era humilde. A humildade é a única possibilidade que a gente tem de estar em Deus. O orgulhoso é o anjo decaído. Verdade. É o mentiroso, é o orgulhoso, é o prepotente. Caraca, se a gente começar a pensar assim, a gente vai longe. E aí, eu vou voltar. Recapitular aqui. Você foi pro quinto, foi? Acampamento? Foi pro quinto acampamento. Quinto acampamento, exatamente. O sênior, né? Do sênior. E aí, depois? Aí, meu amigo, minha vida se transformou de uma maneira Demorou a ceder, mas cedeu, né? Sabe qual é a imagem que eu tenho? Ei, o bom que ela desistiu de você. Ela nunca desiste da gente. Né? Ela desiste não. Ela não desiste não. A imagem que eu tenho entrando no acampamento, com aquele acolhimento que você, quando fizer, você vai descobrir. Isso que a gente já fez, descobriu. Esse acolhimento era como se Deus me olhasse esfarrapado, sem as sandálias, com fome, magro, acabado, com a alma estraçalhada. Ele dissesse, agora me dê a melhor roupa e me vestiu. Me dê a melhor anel e botou no meu dedo. Pegou os melhores calçados e botou em meus pés. Eu me senti assim. Bem acolhido lá.
aquele filho pródigo que um dia conheceu o amor de Deus, que deixou essa casa, que era a casa de Deus, foi para o mundo e agora estava dizendo, não tem outro lugar para ficar a não ser aqui, na tua casa, meu Deus. E ele acolheu. Rapaz, isso foi demais, velho. Aí eu não posso ser a mesma pessoa. Não posso ser o mesmo. É ser ingrato, né? É ser ingrato. Eu até falo para as pessoas, Kevin, eu fico vendo você falar de Deus e você servindo tanto e fazendo vários sacrifícios assim em tese para estar ali. Por quê? Eu falei, velho, se você souber da onde ele me tirou, seria ingrato da minha parte eu não fazer isso por ele, sabe? Não servi-lo, não retribuir de alguma forma, mesmo que ele não peça nada em troca. Mas seria muito ingrato da minha parte não fazer isso. A minha sensação, Kevin, com toda honestidade, é como se ele tivesse derramado em mim uma abundância, uma chuva de amor. E eu só preciso retornar um pouquinho. Porque o que eu faço, por mais que hoje eu me dedico, mas o máximo que eu faço é tão pouco. De tudo que ele já fez, né? De tudo que ele já fez. Eu olho assim, rapaz. Tem uma frase que Santo Agostinho disse que eu acho top. Eu tenho até uma camisa que diz: tarde te amei. Sim. Rapaz, é porque quando a gente descobre cedo, aí pode dizer assim: eu tenho uma vida inteira para poder retornar esse amor que Deus tanto me dá. E quando você não tem, quando você já está numa idade avançada, que você descobre esse amor, rapaz, você tem que doar tudo mesmo. Tem que se jogar nele. Um dos nossos bens mais preciosos é o tempo, né? É o tempo. Aí ninguém sabe até quando vai ficar aqui. Mas existe, humanamente falando, você diz assim, bom, eu tenho uma previsão aí de não sei quantos anos para viver, eu estou aqui. E você, às vezes, se confunde com isso e diz assim, relaxa um pouco. Eu sou muito novo, tenho muito tempo para viver, e às vezes não tem. Pode ser que seja amanhã. Pode ser que seja amanhã, pode ser que seja hoje. Então, essa descoberta de Deus, quanto mais cedo, melhor. Melhor. Recentemente, agora esse fim de semana, a gente fez um acampamento, que a gente chama de acampa dentro, que são para os mais jovens, os adolescentes. Mas teve uma pessoa que foi testemunhar lá e, com lágrimas nos olhos, disse isso. Eu gostaria de ter tido a idade de vocês, com 12 anos, 13 anos. Ter descoberto Deus. Porque quando eu descobri já tinha passado, já tinha feito muitas coisas na minha vida. Muitas coisas que não foram boas. Ele dizia isso com lágrimas nos olhos, pô. Mas é verdade, como você falou, né? Tarde amei. E aí a gente, quanto mais cedo descobrir isso, bem melhor. E a gente tem esse poder, né? Tipo, hoje através da rede social, que a gente fala que pode ser algo ruim, mas pode ser uma possibilidade muito boa. Que a gente, através desse podcast, através do Instagram, através de outras diversas redes sociais, através aqui da Rádio Cultura, que a gente, através das ondas sonoras, a gente consegue ir evangelizando as pessoas, através das pessoas escutarem o seu testemunho, o meu testemunho, ou uma palavra de fé. Então, é muito bom poder apresentar, às vezes, para pessoas isso. E eu não lembro, mas tem uma menção bíblica que ela fala sobre o pote de ouro. Sim. Então, que a gente precisa mostrar para outras pessoas também, né? E até esse dia eu estava brincando com o padre Marcelo e ele falava que, Kevin, lá no céu tem ruas de ouro. E é lá que eu quero estar. Eu vou andar lá. E aí todo mundo que ele via na rua, ele parava. Você sabia que lá no céu tem ruas de ouro? E todo mundo ficava sem entender nada. Esse cara é doido. E ele maravilhado ali dizendo, Kevin, nosso destino é o céu. E a gente tá aqui para ir pro céu. Então ele seria muito injusto se eu não fosse pro céu. Então eu vou lutar todos os dias para ir pro céu. Quando a gente tem um olhar da sabedoria, a gente tem esse olhar assim. É um olhar que ninguém vê, mas você sente que aquele olhar é o olhar de Deus. E as pessoas não entendem por quê. Como é que você entende que um São Bento, o cara dá 300 anos, 300, 400, o cara saiu da casa dele, abandonou tudo e foi passar 3 anos dentro de uma caverna, sem querer comer, viu? O pessoal que ainda botava em cordinha. O pessoal botava em cordinha para poder ele comer, porque ele disse, não preciso não. Quer dizer, esse cara, depois de 3 anos dentro de uma caverna, fazendo meditação, conversando com Deus, ele saiu dali e começou a fazer milagres. Milagres. Pedro era um pescador, velho. Conheceu Jesus. Quando Jesus ressuscitou e subiu,
Pedro, no primeiro discurso que ele fez, converteu 3 mil. E a coragem de Pedro, né? Que tava lá e Jesus fala, deixa tudo aí pra trás e me segue. E me segue. E ele seguia. Então, os testemunhos que nós temos de quem escolhe isso são fantásticos. A gente fica assim, olhando, amigo, por que eu não posso fazer também uma escolha assim? Por que eu tenho que ter essa vida pequena, uma vida baseada em coisas materiais, besteira de... Por quê? É porque às vezes você vê tipo, a gente mais jovem, né? Fala, mas você não vai viver. Eu falei, velho, a gente vai, eu vou pro forró na paróquia lá, escutando forró católico, e eu me divido da mesma forma, velho. Não tem problema nenhum. A diversão tá com quem você está. Perfeito. Então, Perfeito. mas você não precisa estar bebendo ou pra estar se embriagando, né? Pra estar feliz, não, cara. Você pode estar lá dentro da igreja muito feliz. E você vê como essa a cultura, aí passa por isso aqui, ó, literatura, passa pela música, passa por a cultura. Quando você faz daquela sua cultura algo saudável, amigo, você pode fazer o que você quiser. Igor Sanfona. Sim. Igor Sanfona, que a gente conhece, que também é campista. Ele era um sanfoneiro conhecido desde 12 anos de idade. Mas as músicas que ele tocava eram músicas de... Mundana, né? Mundana, pô, música de terceiras intenções, não sei o quê. Rapaz, quando ele descobriu o amor de Deus, ele disse, amigo, eu não posso cantar mais isso, não sai na minha garganta mais. Agora o cara é talentoso, com a sanfona, com a voz, talentosíssimo. O que é que ele fez? Fechou o livro dele do passado e abriu o livro do presente e do futuro. Agora ele é um cantor católico. Vem fazendo um trabalho belíssimo também nas redes sociais, catequizando e evangelizando através da rede social também. Deixou de ser sanfoneiro? Não. Deixou de cantar forró? Não. Só que ele fez o quê? O diferente. Ele realmente descobriu ali, né? Cara, você falou um pouco do seu testemunho e eu tenho um que veio através de você. Por incrível que pareça. Eu fui para acampamento para buscar uma resposta. E eu falava, caraca, como é que eu vou descobrir isso que eu preciso? Eu falei, rapaz, agora eu sou ousado. Eu ainda falei a Deus como era que eu queria que ele me desse esse sinal. E que era através de você. Que era, tipo, você realmente não me conhecia. Eu tinha falado com você no Instagram, mas você não via meu rosto, você não viu meu rosto. Então, se assemelhou por alguma coisa. E eu falava, e eu precisava viver algo, e eu não sabia qual era a hora certa. E eu falei, Deus, me dê esse sinal, que é essa pessoa se levantar e vir falar comigo. E essa pessoa era você. Meu Deus do céu. Juro pra você. E eu falei, caraca, velho, como é que pode? E aí eu sentado lá comendo, eu não lembro se você lembra a expressão, mas... Não. E eu fiquei branco, pálido, eu falei, mentira, Deus. Eu maravilhado, eu falei, era essa resposta que eu precisava. Que sustentava no meu coração já há um tempo a questão de viver a castidade. E você sabe que isso é algo que é difícil, principalmente pra gente jovem, com a facilidade que a gente tem hoje na rede social. Eu falei, Deus, se você quiser que eu viva isso, realmente me dê esse sinal, que aí, a partir de agora, eu vou fazer essa renúncia por você. E aí foi através de você que eu tive essa resposta, velho. E aí eu lembro que eu olhava assim pra cima, meu Deus, e agora? E agora? Eu disse, caraca, velho. Eu disse, eu vou contar pra ele isso aí no podcast, pra ele ver que Deus usou ele ali como instrumento também. E a partir de hoje, do acampamento, eu realmente vivo a castidade ali e mudei a forma de pensar, de agir, diversas outras coisas, né? Como eu já tinha vivência dentro da igreja, já sabia o que é certo e errado, então eu precisava dar essa escolha para ser testemunho e ser exemplo. Já que a gente quer mostrar tanto, então a gente tem que mostrar com atitudes, né? Então eu tomei essa primeira atitude aí, que é viver esse momento, não pecar contra a castidade. Rapaz, então, você não sabe que é isso que está me dizendo, bicho. Porque uma das coisas que tá mais no meu coração é ser um canal de Deus para as pessoas. Então, literatura para mim, escrever, se ele me deu esse dom, ele quer que escreva, mostrando a beleza do que é Deus, de quem é Deus. Se ele me deu a capacidade de falar, e ele me treinou durante 33 anos para ser professor, ele quer que eu fale sobre ele.
Então, é isso que você está me dizendo mostra como Deus ele é detalhista. Ele estava em você naquela hora. E ele te disse, eu quero confirmar o que você estava me pedindo. Não, e eu ainda falei, ainda fui ousado, que eu ainda disse como é que queria. Como é que queria. É. E ele foi exatamente porque, se você me perguntar, eu não me lembro de nada disso. Não, eu Essa lembro que cena eu me fiquei diz. pálido, branco, meu Deus, caraca, é isso mesmo que ele quer que eu faça. E aí A agora... resposta vem. A resposta veio. Eu me lembro de uma vez, eu estava pregando no acampamento. E eu disse assim, porque tem pessoas com 38... Eu disse o ano, a idade de uma... Me veio na cabeça. Tem pessoas com 28, 38, nem me lembro mais a idade que eu disse. Que ainda volta para casa e Deus... Pá. O cara depois se levantou. Quando terminou, ele se levantou, veio até mim. E disse assim, eu sou o cara de 28, ano 38, ano 36, sei lá. A idade que eu disse, eu sou esse cara aí. O Espírito Santo me fez dizer um recado para aquele cara. Agora, você dizer, se você pensar assim, o que foi que me... Não sei. Mas veio, o recado veio e foi dado para ele. Olha, você me deu um presente. Isso que você me disse é um presente. Não, eu agradeço. E eu queria dar também um presente. Nosso tempo aqui tá acabando. Eu acho que renderia mais tempo de conversa. Eu acho que já deve ter algumas horas aí já de conversa. Nem parece, mas passou muito rápido. E em outra oportunidade a gente vem contar um pouco mais da sua história e compartilhar alguns testemunhos. Carla tá convidada para vir. Olha. Então será em breve. Ela vai vir aqui também conversar um pouco comigo. E eu tenho certeza que também vai render boas conversas aí. E aí, o que é que você trouxe aí para mim? Isso aqui é para você. Essa nova fase da minha vida. Sim, como escritor, né? Como escritor. Então, a caneca. Caneca. Aqui Haroldo tá. Dória tem esse... Eu criei essa marca, né? Haroldo, HD e a caneta, né? Ponto. Você me deu esse presente aqui, né? E onde é que a galera pode comprar as suas obras, Isso né? aqui também é seu. Olha, agora, esse livro, esse recente que foi lançado, Segredos de Montreal, pode ser encontrado nas livrarias. Isso aqui. Tanto na Escariz quanto na leitura, está lá disponível. Os demais, não. Tem poucas edições, mas eu estou criando uma landing page. Sim. Que a pessoa pode entrar em contato diretamente comigo e eu envio diretamente para essa pessoa. Já o livro. Já o livro. Já mando o livro. Então você segue Haroldo lá nas redes sociais. Qual é o seu Instagram? Haroldo com H, né? Haroldo Dória com E. Pronto. Se pedir ali, algumas pessoas já pediram, eu mando. Já tá com correio, etc. E aí também, além de page, quando for criada, vai ser comunicada lá no Instagram. Já está sendo confeccionada. Bacana. Pronto, aí flui melhor. Ô Levi, pega aqui pra mim aqui, também aqui na poltronazinha, um presente aqui meu, junto com a Livraria Cultura, né? A gente tem uma pequena lembrancinha aqui pra você, que é uma pulseira de São Bento, né? Que não poderia deixar de apadrinhar. E um livro de Monsenhor Carvalho também, que tem um pouco da história dele aqui na Rádio Cultura, como educador e professor também, né? Que coisa! Tô muito agradecido, agradeço demais. Olha, quem estudou, como eu estudei tantos anos... No Arc Diocesano. Conhece bem esse cara. Receber um livro do Monsenhor Carvalho é uma alegria muito grande. E aqui, lerei com muito carinho. E aqui tá uma... E aqui tem... pulseira de São Bento. A pulseira de São Bento também está... Pra você aí. Engraçado. Esse meu relógio daqui, olha... Tem a oração de São Bento. Sim. Aqui dentro tem escrito a oração de São Bento. Então você já tem um pouco da história de São Bento. A de São Bento eu tenho a história dele. E eu também usarei com muita devoção, né? Muita honra. Muito obrigado por esses dois presentes. Passando para agradecer a vocês que ficaram aqui até o final com esse podcast. Muito obrigado. E que Deus abençoe vocês. E aí já sabe, as redes sociais de Haroldo, a rede social do Kadoshi. E ele falou, tá esquecendo do sorteio. Pronto. Eu vou fazer lá no Instagram, sorteio de alguns livros também, que ele vai deixar aqui com a gente. Então, segue lá e bora nessa. Valeu, meus Kadoshis!